de volta aqui pra gente comentar esse episódio aí da Fazenda e pra gente entender quem foi o responsável por causar toda esta punição, né, gente? Olha só, quem causou a punição, quem causou toda a treta que levou o Sacha, que levou a briga toda com ele, quem foi? Gente, a Flora, né? Vou te contar, a Flora que causou tudo aquilo, a Flora que foi contar tudo pro Zelov, e aí a notícia foi se espalhando pela casa, e aí o negócio saiu de controle e tal. Flora, vou te contar, tá dando uma bela de uma fofoqueira, mulher. Olha que o negócio tá dando uma bela de uma reviravolta ali. Gostei, viu? Gostei. Você tava mesmo bem pé da vida com o Sacha hoje e resolveu logo falar das coisas que ele tava fazendo ali, né, no seu câmera-trato. Afinal, ele estragou o seu câmera-trato, basicamente, porque ele tava reclamando demais ali. Aliás, eu até tenho que concordar, né? Se o cara não tem nada para ajudar, e se ele realmente não tá afim, não tá disponível, por que então que se propôs a ajudar, né? Por que então que ele foi lá ajudar, se ele realmente não tinha nada para ajudar? Eu achei que a ajuda dele foi extremamente desnecessária. Já eu explico melhor para vocês. E aí o pós-punição, gente, a reunião aí que aconteceu para definir como é que vai ser a formação da roça de amanhã. Enfim, gente, vamos lá entender isso aí também. Só posso dizer algumas coisas para vocês. O Zack deu uma pistolada com o Zelov mais uma vez, mas depois voltou atrás. O Zelov impediu a Babi de contar a verdade sobre a punição que havia sido causada por ela e... vejam só, Fernando descobriu tudo. A Flora também descobriu tudo, que tinham sido justamente as meninas. Olha, tem muita coisa interessante aí, né? E eu vou começar, gente, o nosso programa justamente mostrando este momento da punição. Um dos momentos mais icônicos desta noite. Olha só. A punição das meninas começou só porque a Vanessa queria contar um segredo pra Babi. Que segredo era esse? Pra mim não interessa que segredo era, tá? Nem me pergunta que segredo era esse, que elas tinham pra contar uma pra outra. Nem me pergunta, gente, que olha, eu não quero saber que segredo era esse, não. Não tô nem afim, inclusive eu nem pesquisei pra saber que segredo era. A única coisa que eu queria saber era o porquê que elas estavam contando essa informação sem usar o microfone. E aí elas pediram mesmo para tirar o microfone. Olha essa cena aqui. É um trechinho de 15 segundos, acho que 15 segundos no máximo. Olha só. Tem uma que você nunca nem viu. Deixa eu contar uma coisa pra você que não contei pra Fernanda. Tem que tirar. Tira o microfone rapidinho. Foi essa a causa da punição, tá? Só porque ela tirou o microfone. Foi só por isso. E contou uma informação ali pra Babi sem estar usando a microfone. E isso, gente, pelo regulamento do programa é proibido. Não pode. Eles tinham que contar essa informação ali pro público, pra gente saber, pra gente ouvir também. Não interessa o que informação era, não interessa se depois ela veio e contou, não interessa. O que interessa pra gente é o que de fato causou. Você percebe aí, ó, como ela pede pra tirar o microfone e ela tira mesmo o microfone, ó. A Vanessa conta essa primeira informação pra Fernanda e depois ela conta pra Babi, ela pede pra tirar o microfone. E aí ela conta no ouvido da Babi, elas ficam cochichando. Foi isso que causou a punição, tá? E aí, obviamente, né? Vocês sabem que as meninas ali pistolaram por causa disso. Qualquer um ia pistolar por causa disso, né? Qualquer um ia ficar chateado com o que aconteceu ali. Qualquer um ia ficar muito, mas muito chateado de perceber que, poxa,
né? Uma punição, uma hora dessas, a gente já está no meio de 2 outras punições, porque sim, eles estão no meio de outras punições. Eu estou calculando aqui que as punições só vão acabar de quarta para quinta-feira, ou seja, praticamente no fim de semana. E isso se eles não causarem mais outra punição nesse meio tempo, né? Se eles assim não causarem mais nenhum problema. O que vocês acham que obviamente vai acabar acontecendo, né? A Camila já estava ali pistolada. E aí a própria Camila estava conversando com as meninas. E acho que ela estava com a Júlia. E deixa eu só parar aqui. Ela estava conversando com a Júlia e a Flora. E aí ela contou que a Flor desvendou quem foi que causou a punição. A Camila disse que quem estava na casinha da árvore era justamente a Fernanda, a Babi e a Vanessa. E que assim que desceram as 3, o alarme tocou e as 3 estavam subindo ali de volta para a sede, indicando que uma delas estava sem o microfone. Aí a Flora, então, ela diz que não tem como ali elas tentarem fazer o que elas quiserem fazer, porque afinal, ali na casinha da árvore tem um canhão de câmeras e tudo ali está sendo vigiado ao mesmo tempo. Inclusive, elas comentaram ali que as meninas, as 3, têm o hábito de tirar o microfone para contar coisas, para fazerem fofoca, o que reforça justamente a informação que a Flor tinha levado ali para elas, ainda que sem querer, que basicamente elas estavam cochichando alguma coisa no ouvido da outra sem o microfone. E aí a Camila insiste, junto com as meninas ali, que foram justamente a Fernanda e a Babi. Obviamente, como eu te falei no vídeo anterior, que a Fernanda e a Vanessa, a Babi, elas não assumiram que tinham sido elas que causaram a punição. A Vanessa ficou caladíssima, não falou absolutamente nada, inclusive ela negou que havia sido ela quem tivesse causado a punição. Mas depois da Flor ter dito que viu as meninas saírem da casinha da árvore sem estar com um microfone, obviamente que você só juntar um mais um que você vai descobrir que tinha sido justamente elas. Então, apesar dessa negativa, estava na cara que elas estavam cochichando sem microfone, que a Camila própria já pegou as meninas no quarto durante uma festa sem o microfone, também cochichando alguma coisa. E a Flora também já disse que uma vez elas admitiram para o Albert que já fizeram isso outras vezes. Então, a Fernanda, na conclusão delas, a Fernanda, a Babi e a Vanessa foram as que causaram de fato a punição. Tem até o vídeo aqui desse momento que eu vou mostrar para vocês, né? Já tá mais aí do que claro para elas que foi justamente elas que causaram. E aí, lá na casinha da árvore, a Fernanda revelou pro Zack que tinha sido ela, a Babi e a Vanessa que causaram a punição. Ela explica que as duas tiraram o microfone para conversar, enquanto ela estava de pé, já se levantando para voltar para a sede. E aí o Zack disse que a atitude das meninas pareceu que foi proposital. E que se as câmeras mostrarem a verdade, ou seja, as câmeras já mostraram isso, ou seja, nós aqui já sabemos dessa verdade, eles ali não sabem, mas nós sabemos, a situação vai ficar ainda pior para elas aqui fora, o que também é verdade. E aí a Fernanda também admitiu para o Zack que enquanto elas estavam lá dentro da sede, ela fez de tudo para acobertar a Vanessa e a Babi. E o Zack então sugeriu que cada uma delas assumisse a responsabilidade para justamente não serem cobradas quando as meninas do outro lado também causarem uma punição. O negócio é que o Zelov meio que impediu isso de acontecer. E foi aí que o negócio mudou completamente, né? Já já eu vou te explicar como é que isso mudou.
Já já eu vou te explicar. Deixa eu te mostrar como é que foi isso no vídeo, como é que a Camila e a menina chegaram a essa conclusão. Como é que ela e a Flora entenderam que haviam sido justamente as duas que causaram essa punição. Olha só, o vídeo é alguns poucos segundos, tá, gente? A gente se arrisca por vocês, porque eu amo o que eu faço aqui com vocês, tá? Vocês percebem que eu tô cansado, vocês percebem que às vezes eu tô bocejando de sono e tal, mas eu amo fazer o que eu faço pra vocês. Então, assim, a única coisa que vocês podem ajudar a gente é só se inscrevendo no canal, dando like, essas coisas, porque isso, assim, é o que ajuda a gente a crescer, gente. Vocês veem que eu quase não peço isso, porque eu sei que o algoritmo do YouTube não é muito de ajudar e colaborar quando a gente faz esses pedidos, tá? Mas eu costumo deixar que as imagens falem por si. Mas tô pedindo dessa vez porque assim, é o que ajuda a gente a manter o canal no ar, a sustentar a gente. É justamente os likes, é justamente a interação que a gente tem com vocês, tá bom? Por mais cansado que eu esteja, eu tô aqui com vocês, tô trazendo essa informação para vocês, por mais cansado que eu esteja. Então, olha aqui esse trecho. É um risco que a gente corre trazendo um pouquinho desses vídeos, mas ao mesmo tempo ninguém está descumprindo nenhuma regra, inclusive as regras que a Record liberou a gente para usar, certo? Olha só um trecho desse vídeo aqui. Com adulto eu não tenho paciência nenhuma. Isso é a cara delas. É por isso que eu não abro a porra da boca. É por isso que eu não abro a porra da boca, é porque eu não tenho paciência. A Camila também admitiu, depois nesse vídeo aí, não dá para eu passar todo, tá, gente? Vocês sabem, questão aí, para não desrespeitar as regras e tal. Mas depois a Camila admitiu nesse vídeo o seguinte, que ela tá tendo uma sensação horrível, uma sensação estranha, de que ela vai pra roça amanhã. E é provável que ela vá mesmo pra roça amanhã, tá? Eles não chegaram ainda a um consenso sobre quem eles vão indicar pra roça amanhã, quem o grupinho vai votar. Eles têm ali 3 opções de voto, a Luana, a Flora e a própria Camila. Mas eles ainda não fecharam essa questão, deixaram em aberto. Já já vocês vão entender para onde essa coisa está caminhando, tá? De qualquer forma, elas sabem que foi justamente a Babi, a Fernanda e a Flora, a Babi, a Fernanda e a Vanessa quem causaram essa punição. E vocês vão ver que elas vão jogar isso amanhã durante a formação da roça. Anotem que vocês vão ver isso acontecendo amanhã, tá? Pode anotar que é o que vocês vão ver. Anotem. E aí as coisas foram caminhando. Depois que a Fernanda revelou o que ela já sabia ali pro Zac, o negócio ali já foi se encaminhando, como vocês já sabem. O grupinho depois se reunia ali e as coisas foram acontecendo. Mas antes ali, teve uma discussão lá em cima. Deixa eu ver se eu pego a imagem certa aqui, né? O Zelov estava ali observando tudo. Mas já já eu volto nessa imagem do Zelov. Tava aqui em cima o Fernando junto com as meninas do outro grupo. E eles estavam justamente discutindo sobre o microfone. Se deve ou se não deve tirar o microfone. E aí a Flora mencionou que as 3 meninas têm o hábito de tirar o microfone. E aí o Fernando rebate e disse que não, que de ambos os lados da casa, todos os 3 têm a mesma coisa, fazem a mesma coisa. Tiram um pouco do microfone para falar sem o microfone. E aí ele colocou como exemplo a Gisele e a Luana. E aí ele defendeu as 3 meninas, a Fernanda, a Babi e a Vanessa, disse ali que na última punição que aconteceu no sábado, as meninas estavam sim de microfone, as meninas estavam sim usando o equipamento e ele estava do lado delas o tempo todo. Já a Camila insiste que não, que elas estavam lá no quarto sim, mas que elas estavam cochichando sem o microfone. Devo lembrá-los que nem a edição que foi ao ar na televisão foi tão clara assim sobre quem
causou a punição. Ela deixou a dúvida se foi a Vanessa, se foi a Babi ou se foi a Gisele, tá? Ela sempre deixou nessas três aí. Então não dá para afirmar com certeza quem das três havia causado essa punição. A única pessoa que poderia causar e dizer quem causou essa punição é o técnico que está operando os microfones ali da fazenda. É o único cara que pode chegar e dizer assim, olha, o monitor da tal pessoa simplesmente parou de mostrar aqui os níveis da voz dela. Então ele pode dizer, não, foi ela que parou de falar, que parou de usar o microfone. A única pessoa é o técnico, porque se não for o técnico, a gente não sabe quem foi. Então elas ficaram discutindo ali. E aí o Fernando acusou a Luana também de esconder coisas desde o começo do programa, pegar coisas na despensa e esconder, como o leite condensado, que já pegaram guardado nas gavetas dela, no meio das roupas dela. E aí também o segredo lá da Gisele, que a Gisele revelou para a Luana sem a Gisele estar usando o microfone. E aí a Camila argumenta que isso não resultou em nenhuma punição anteriormente. Sim, mas agora resultou. Então você não pode dizer que por mais que anteriormente não tenha resultado numa punição, que elas não tenham feito a mesma coisa. Elas fizeram. O ponto do Fernando era, vocês estão dizendo que as meninas não poderiam fazer isso, sendo que do lado de vocês também já fizeram isso, por mais que não tenham causado uma punição. Mas vocês já fizeram. É isso que o Fernando está querendo dizer. Ele está escancarando a hipocrisia delas. Então foi isso que deixou ali bastante claro, tá? O grande problema é que isso eles não aceitam, vocês sabem. E aí o Fernando continuou dizendo que é muito fácil, então, eles colocarem a culpa em qualquer pessoa ali. Só que o Gui e a Camila insistem que a punição foi causada por duas pessoas. E nesse ponto aí, como foi causado por duas pessoas, no caso o Gui pelo menos aceitou essa desculpa, né? Porque infelizmente desde o do domingo ele tinha colocado ali que tinha sido a Babi de tudo quanto é jeito. Só agora que ele aceitou que havia mais de uma pessoa responsável pela punição. E aí ele disse, como foi causada por duas pessoas, realmente não dá para saber quem foi quem fez primeiro. Mas que como coincidiu, não há nada o que fazer. Pelo menos isso, né, cara? Pelo menos isso tu entendeu. E aí o Fernando também falou que as festas têm sido bastante problemáticas ali para eles, que todos estão abusando demais das coisas, que todos ali acabam causando punições por destruir a decoração da festa, por estragar alguma coisa da decoração da casa, que a produção tá sempre chamando a atenção deles e tal. E aí o Fernando também falou que quem causou a punição deveria assumir a responsabilidade. E aí a Flora diz que não, que quem deve assumir a responsabilidade foi justamente apenas... quem deve, aliás, pagar é justamente as pessoas que causaram e tem certeza, e ela tem, aliás, a certeza com 99% de certeza que foi alguma das meninas do grupinho. E aí eles começaram a discutir sobre as bebidas escondidas da Gisele, que a Gisele escondeu também bebidas, coisas que as meninas acusaram a Fernanda, a Babi e a Vanessa de terem escondido delas para elas não beberem na festa e tal. Eles não saíram do lugar com relação a isso. Mas, assim, o Fernando só escancarou a hipocrisia deles. Porque não adianta você acusar um lado de fazer uma coisa se você também está fazendo a mesma coisa. É hipocrisia. Eu sei que esses programas vivem de hipocrisia. Não estou afirmando que isso aí é completamente errado. Não. Tem que ter hipocrisia. A base, inclusive, da convivência social está muito calcada na hipocrisia. Mas você também precisa entender que algumas coisas não dá para ser tão dissimulado desse jeito, né? Muitos deles estão, inclusive, ultrapassando o limite da dissimulação. E aí, ó, já está muito, mas muito difícil e complicado essa convivência ali deles. Seja lá como for, lá em cima eles não chegaram a nenhum acordo. De qualquer forma, o Fernando defendeu as meninas, sim,
defendeu e disse assim que elas não podem ser culpadas sozinhas por todas as punições que a casa toma. E seja lá como for, isso também não ajudou em nada ao pessoal do grupão a tentar se resolver ali, porque eles não querem resolver, eles só querem culpar mesmo. E aí o Fernando desceu e foi falar ali com a Babi. Só que como o Fernando não tinha certeza, ele meio que jogou uma verde para colher uma madura. Ele queria saber se tinha sido mesmo a Babi que tinha causado ali a punição. Só que a Babi negou de todas as maneiras que tinha sido ela. Só que aí, né, nesse ponto, a linguagem corporal já tinha mostrado que tinha sido ela. Então o Fernando captou que a pergunta dele tinha tido uma resposta positiva. E aí o Zelov comentou ali que todo mundo naquela casa mentem e que o público não ficará triste por causa disso, que o público não vai ligar por uma mentirinha aqui ou ali de alguma coisa e que o Fernando não se preocupasse com isso. E aí depois o Fernando ali se sentou e eles começaram a conversar em algumas coisas. E o Love começou a falar ali do lado deles. Teve um momento que que o Fernando saiu ali de perto deles e tal. E aí o Fernando subiu de novo na sede. E aí o Love começou a dizer assim que o Fernando só foi até a fogueira para tentar descobrir quem tinha causado a punição e repassar essa informação para as meninas do grupão. Só que como eles não deram essa resposta, o Fernando simplesmente não pôde repassar a informação. Mas não foi isso, tá, gente? O Fernando só queria saber porque ele queria saber. Ele não deixou ali claro que ele ia dizer essa informação para as meninas de lá. E, de fato, ele não falou absolutamente nada sobre isso. Então, eu acho que essa coisa do Love já tá um pouquinho exagerada também, tá? E aí, o Love também começou a criticar o Fernando. Ele disse assim que o Fernando vive falando toda hora sobre o comportamento do público e as reações e tal. E falou também, né, que o Fernando vive querendo dizer o que o público acha, o que o público não acha sobre determinadas situações que acontecem dentro da casa. E o Sidney também falou que o Fernando tem esse comportamento em todas as votações. Enquanto isso, o Gilson também comentou que o comportamento do Fernando é o equivalente a afirmar que a culpa é do próprio grupo e que isso tudo, aliás, é uma grande responsabilidade para eles assumirem. E aí o Zelov, então, defende a postura do grupo como um todo. E foi aí que ele meio que proibiu as meninas de contarem o que aconteceu. Não pode contar. Vocês não vão contar nada. Ele disse assim que se a pessoa não quer falar nada, não fale. Deve ser respeitado. Se a pessoa não quer dizer nada, que ela sente que ela não deve dizer, não fale nada. Simplesmente isso. E ele disse assim, já que isso aqui é um programa 24 horas com imagem sendo mostrada para todo lugar, que se o público quer ver a ação, que eles não se preocupem com eventuais punições. Se o público quer ver uma ação acontecendo, deixa rolar. Mas não se preocupem com as punições. E aí, depois, eles começaram também a dizer que o Fernando foca demais no público, foca demais naquilo que o público está pensando, que ele vive pensando no que o público pensa sobre as punições, e se isso é o que realmente importa no jogo ou não e tal. De uma certa forma, eles entenderam que o Fernando tá ali meio que enchendo o saco deles, né? Mas, enfim, essa parte aí da discussão foi só isso. A parte que realmente interessa foi a parte que causou justamente uma pequena briga entre o Albert e uma outra pessoa ali que vocês já vão... Aliás, entre o Zack e o Love, desculpa. O Albert, depois, né, que eles já tinham mudado a discussão, sugeriu que o Yuri não teria culhão para indicar o Zelov, que ele preferiria indicar o Zack, e que ele só faria isso, inclusive, se ele tivesse coragem.
Só que o Love acha que o Yuri vai indicá-lo, que ele vai deixar o Zack pra lá, que ele vai deixar todo mundo ali pra lá e que ele vai justamente em cima dele, justamente porque é um embate dele. Já o Love não. O Albert não. O Albert acredita que se o Yuri for influenciado por outras pessoas, ele vai indicar o Zack. Agora, se ele tiver uma opinião própria e firme mesmo, ele vai indicar o Zelov. Ele vai pra cima do Zelov. E aí é que eu deixo pra vocês. Eles vão se surpreender porque o Yuri não vai pra nenhum dos dois. O Yuri vai pra cima do Gilson, que é, inclusive, né, uma surpresa pra eles. O Gilson foi o primeiro embate. O Gilson é, de fato, o maior problema do cara lá dentro. Então é muito mais natural que ele bote o Gilson na roça. E aí, depois disso, rolou mais uma conversa ali, né? Mais uma suposição entre um possível embate entre o Zack e o Sasha. O Albert acha que se o Love e o Sasha forem de novo para a roça, nenhum dos dois vai sair, porque eles já tiveram embates anteriores e nenhum dos dois saiu. Mas o terceiro elemento da roça deve ser o eliminado. E aí eles começaram a decidir quem vai ser o voto deles. O Albert e o Love começaram a discutir quem seria esse nome. E aí eles começaram a chegar à conclusão de que a Luana não tem força no jogo e que ela tem um assunto muito mal resolvido lá dentro desde a terceira roça. O Love, inclusive, acha que a Luana não vai puxar o Sasha da baia, mas que ela puxaria o Zack. E, aliás, o Zack não, mas que ela puxaria alguém mais fraco de lá, justamente para ela ter alguma chance de voltar. E aí o Zack, ao contrário, acredita que ela sim teria mais chances de voltar contra o Sasha. Parece que eles não estão enxergando o jogo como ele está se configurando aqui fora, né? Parece assim, meio que interessante a forma como eles estão alienados. E aí o Albert e o Love também acharam que a Luana, fingindo que nada acontece nas discussões, ela faz isso porque ela está sendo malandra. E o Albert acha que o público quer ver mais jogo por parte ali da Luana, e ela basicamente não quer jogar e não está a fim de se indispor. Aí também os dois disseram que a Luana gosta de falar de assuntos triviais, gosta de ficar apontando que banheiro tá sujo, que a cozinha tá suja, que isso e aquilo, e que ela gosta de ficar desfilando o dia inteiro, que ela gosta ali basicamente só de usufruir, mas que ela quase não limpa as coisas da casa. Então, a Babi também comentou sobre a Luana, disse assim, que ela nunca viu a Luana varrendo a casa, e o Albert disse assim que a Luana já reclamou do desperdício de água enquanto ele estava fazendo a barba, mas ele nunca viu a própria Luana economizando água. E aí depois ele também fala que ele já teve uma frustração com a Luana por causa ali de muito tempo no banheiro, com ela desfilando de biquíni enquanto ele queria usar. E aí ela, enquanto fazia isso, ficava criticando os outros pelo desperdício de água. Inclusive ele não citou, tá, a palavra hipocrisia, mas deixou bem no ar que isso seria uma hipocrisia. E aí continuaram na discussão aí sobre quem eles vão colocar na roça. A Luana já foi a primeira opção e deram todos esses argumentos. A segunda opção foi a Flora. E aí o Zack já apoiou mais essa ideia. E o Love disse que ele prefere a Camila como um plano B. E ele falou ali que a Luana seria o ideal. Mas o grande problema na visão deles é que a Luana poderia ter algum poder ali dado pelo menino, dado pelo Gui. E esse poder dado pelo Gui poderia mudar um pouquinho a formação da roça. E por esta razão, eles não queriam arriscar. Então, depois, no meio disso aí, eles decidiram que vão ali
na Flora ou na Camila, mas que eles só iam nas duas caso a Luana não tivesse nenhum poder. Caso contrário, aí poderiam fazer o que quisessem. Agora, teve um momento no meio dessa discussão toda que foi o seguinte, e esse aqui eu vou já mostrar para vocês, tá? Que foi justamente o Zack, o Zelov, porque o Zack disse que ele não queria votar na Luana, que ele não queria votar em ninguém, que ele queria votar em quem ele quisesse. E aí o Zelov disse, então vota em quem tu quiser, caralho. Olha só. Lógico, Flor. Isso aí É como que 2 mais 2 é 4. E esse comportamento é a mesma coisa que afirmar que falando aqui. Ele falaria de lá também. Pô, tá de sacanagem? Mas ele falaria de Não, lá Zé. também, tá ligado? Esse comportamento é a mesma coisa que afirmar que foi um de nós. Quem é que vai assumir lá em cima? Sim, mas olha que responsabilidade. A pessoa não fala, eu falo, então foda-se, respeita. Eu acho que eu peguei o vídeo errado. Gente, desculpa, tá? Eu acho que saiu um pouquinho da ordem aqui. Eu já falei pra vocês do problema crônico desse aplicativo que eu uso para gravar os vídeos, né? Nesse vídeo aí, eles estavam falando, de todas essas questões que eu já tinha falado para vocês antes, tá? Só que o aplicativo tirou da ordem do que eu tinha colocado aqui, tá? Eu tinha colocado aqui o Zack. Deixa eu pegar aqui o Zack de novo. Olha só. Eu falei pra você. Cada um vota quem quiser, caralho. Fazer uma coisa. Eu não falar da Camila quer dizer o quê Eu pra não você? gostaria de votar na Camila porque eu não Não, sou me fala, quer dizer o quê? Você acha que tem algum pensamento? Quer dizer o quê? Contra o grupo. Acho que não, Zé. Acho que tá. Acho que não, Zé. Pergunta a opinião de todo mundo, então. Eu tô. Não, é porque eu já falei sobre isso. Pergunta a opinião de todos. Eu já falei sobre isso. Pergunta a opinião de todo Se a mundo. minha voz não for ouvida, eu prefiro não participar. Tá ligado? Eu já tentei dar. Então vocês já ouviram, né? Parece assim que teve essa rusga aí entre os dois. E aí ficou por algum tempo, tá, essa rusga, porque o Zack disse que o Love não estava ouvindo a voz dele, não estava considerando a voz dele. O Fernando não queria votar na Camila, mas o Zack apoiava a ideia da Camila mesmo, estando disponível ali como um plano B e tal. Mas assim, todos eles ficaram nessa preocupação. E aí o Zack disse que ele votará independente de quem o Gui for dar ali o poder da chama. E aí isso levou uma certa confusão entre eles lá no grupo. E aí o Love disse que eles precisam de uma decisão conjunta. E aí o Love disse que aí o Zack, aliás, disse que ele queria ter a voz dele ouvida. E aí o Love insistiu que eles precisavam de uma decisão conjunta. E aí eles ficaram debatendo se deveriam votar juntos ou individualmente. E aí o Zack disse que a voz dele é cortada sempre ali, que o Zé vive cortando a voz, como no trecho do vídeo aí que eu mostrei pra vocês, que ele sente que a voz dele nunca é ouvida, que ele sente que a voz dele tá sempre ali, sempre deixado de lado, que ninguém tá ouvindo o que ele quer dizer e tal, e que se for assim ele preferia nem participar do que estava acontecendo ali. Seja lá como for, gente, o negócio ali, o Zack ficou estressado, ficou bem estressado com o negócio, mas depois ele decidiu ali que ia aceitar mais as coisas como elas deveriam ser. Então ele acabou mesmo deixando ali claro. A Babi disse assim que eles deveriam votar em quem tem mais chances de sair. E não nesse negócio de pensar em estratégia e tal. E de quem juntar todo mundo numa só pessoa e tal. Justamente como eles fizeram com a Larissa e com a Suelen. Que eles têm que pensar nisso e não pensar nesse negócio agora. Que eles só deveriam pensar em que eles querem votar um pouquinho mais lá na frente. E aí o Fernando e o Sidney começaram a falar sobre a Camila, começaram a dizer assim que a Camila deve ser uma opção de voto em algum momento, mas não nesse momento. E disseram que agora, na visão deles, na visão de jogo que eles têm, a Flora é uma opção um pouco mais interessante para esse momento da casa. E aí o Zé disse que o Zack estava muito bitolado com o que estava acontecendo ali, né? Então esse trecho eu tenho aqui em vídeo, tá, gente? Esse trecho
eu tenho que mostrar pra vocês aqui. Olha só. Pro bem de quem? Seu jogo ele vai favorecer quem? Pra você. Quem vai é o mais votado. Ela não sair, que eu vou Peraí, vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, a primeira opção todo mundo concorda, né? Vocês têm essa que eu vou fazer. Votaria na Calil. Mas se Você vocês tá têm muito essa visão de que ela Deixa eu te tem falar um pra risco você, Não tô maior, bipolar, eu estou botando minha cara mesmo, porque eu tô cansado de não ter Você viu, né? Ele falou que não tá bitolado, mas que ele tá cansado e tá botando a cara dele mesmo, né? O Zelov foi muito, mas muito aí nesse negócio dele tá bitolado, dele tá assim, querendo mesmo colocar a coisa dele pra funcionar, a voz dele ali pra ser ouvida e tal. Mas mesmo assim não deu lá muito certo. Pelo menos não nesse momento. E aí, como é que ficou toda essa discussão? Um resuminho dela, tá? Que eu vou te dar pra vocês assim. O Zelov e o Zack continuaram discutindo por algum tempo. O Love disse que o Zack estava caindo no jogo do grupão, enquanto o Zack insiste que ele tem o direito dele de expressar a opinião dele e tal. Quem foi que colocou isso na cabeça do Zack? Ah, o Sasha, né? Te falei nesses vídeos aí no card. O Sasha remexeu mesmo com a cabeça dele. E aí, teve um momento que o Fernando foi lá e eles perguntaram, o Fernando até também tem esse mesmo problema da voz dele não ser ouvida, tá? Praticamente ninguém ouve a voz do Fernando ali. E aí o Fernando acabou se sentando ali e ele sugeriu ali que muito provavelmente o Yuri vai indicar o Gilson e que o Gilson está preparando um discurso para que o Yuri está indicando um discurso para colocar ali o Gilson na roça. Inclusive até perguntaram para ele se o termo menininha é homofóbico ou não. E aí o Fernando até falou que não era homofóbico e tal, poderia até ser machista, mas que na visão dele não era homofóbico. Porra, Fernando, tu é gay e não sabe que isso pode realmente ser homofóbico, né? Que tipo de gay é você que não sabe que isso sim é homofóbico, a forma como foi colocado? Inclusive a forma como o cara falou, é homofóbico sim. E aí depois o Zack sugeriu votar na Flora como uma estratégia, mencionando que ela está no mesmo nível da Suelen e do Sasha. E aí de novo aquela discussão sobre a possibilidade de usar a indignação coletiva como uma justificativa de voto, porque as duas têm opiniões semelhantes, jeitos semelhantes e tal, e que isso poderia ser resolvido. E aí, no meio disso tudo, a reunião deles terminou assim. A Flora e a Camila são opções de voto caso a Luana receba um poder do Gui. E caso este poder do Gui só possa ser aberto ao final da votação. Caso contrário, caso a Luana esteja realmente livre para ser votada, Luana vai ser a votada por eles. Então Luana vai cair na roça amanhã e o Zelov disse que amanhã a casa vai pegar fogo, porque a Gisele poderia ter colocado a Luana na baia e ter salvado ela dessa roça, mas como a Gisele não fez isso, aliás, a Luana vai cair na roça. Então as duas vão brigar, mas vão brigar muito pelo que o Zelov estava prevendo. E o VAR hoje no programa mostrou que de fato a Luana pediu para Gisele para ser colocada na baia, porque ela sabia. Enfim, gente, foi assim toda uma discussão. Aí depois o Zelov também falou ali pro Sidney que ele também aproveitasse esse embate com o Sasha para expor a situação que os dois tiveram ali, mas que ele faça isso de forma calma, serena, e que ele organize o discurso, que não fique aquela coisa aleatória ali. E aí o Sidney disse que vai mencionar que é a segunda vez que o Sasha ataca ele, que essa coisa de cognição, essa coisa aí de estar passando por dificuldades mentais e tal, que ele vai usar isso aí, que não é a primeira vez que o Sasha tá chamando ele de burro, não é a primeira vez que o Sasha tá dizendo que ele tá tendo alucinações. E aí o Love então sugeriu para ele,
peça para que o Sacha te apresente provas e que o termo desses usos que o uso desses termos, aliás, é pejorativo. E porque se fosse verdade, aliás, também qual seria o problema de estar lá? Qual seria o problema disso tudo? E que o Sacha, aliás, deveria ser desafiado a provar as suas acusações. Então, gente, já está mais do que definido como é que vai ser, se isso não mudar até amanhã, vocês sabem, né? Enquanto isso, lá no quarto, o grupão decidia como é que as coisas iam acontecer. A Júlia e o Yuri já discutiam ali se eles deveriam indicar o Gilson ou o Zac para a roça. A Júlia acha que o Zac já voltou de uma roça muito marcante, inclusive, enquanto o Gilson talvez já tenha alguma rejeição e por causa de algum dos problemas que já aconteceu no passado, então que na visão dela o Gilson seria uma opção mais favorável para a indicação da roça. E aí eles começaram a falar sobre, talvez, né, eles só estão saindo do programa, sendo eliminados, porque o outro grupo tenha o favoritismo e que eles tenham o ranço do público por alguma coisa. E aí a Flora, então, sugeriu que o Yuri indique o Gilson, porque ela o considera como planta. E a Luana acha que ele deve ir para uma roça, aliás, que quem deve ir para uma roça é quem nunca foi para uma roça, como o próprio Gilson e a Fernanda, que ela prefere, inclusive, disputar uma roça com esses nomes. E aí o Yuri disse que ele está preocupado com o Zac, ele tem medo que o Zac possa desaparecer do jogo. E a Camila menciona que se o público ver treta, mesmo com a saída da Suelen, o Zac vai continuar aparecendo de outras formas ali, e que as pessoas ao redor do Zé teria menos apoio do público. E aí eles começaram a fazer uma avaliação completamente equivocada sobre a eliminação da Suelen. Inclusive, a própria Camila quando disse isso, né? Porque na visão deles, eles colocaram a roça com o Sacha, a Vanessa e a Suelen, justamente porque eles queriam eliminar o Sacha, porque consideravam que a Suelen era mais forte. O grande problema foi que, na visão deles, né, a Suelen foi eliminada. A Gisele disse que o Brasil já pegou ranço do grupão e que provavelmente vai eliminar um a um deles ali. E que quem vai ficar vai ser só o pessoal do outro lado. E a Camila disse que essa narrativa da perseguição não tá dando certo, porque basicamente eles queriam eliminar o Sacha, mas acabaram eliminando a Suelen e que eles falharam no objetivo deles. Só que a Camila não sabe que eles queriam eliminar a Suelen mesmo, eles não queriam eliminar o Sacha. Eles colocaram o Sacha porque eles sabiam que o Sacha era muito mais forte que a Suelen. Então o Sacha estando lá era muito mais forte quebrar uma torcida ali para tirar a Suelen. E foi isto que aconteceu. Foi exatamente isso aí que aconteceu. No fim das contas, eles não entraram assim em algum tipo de consenso sobre como as coisas vão ser. Mas as coisas já se encaminharam ali para uma definição de que o Gilson vai mesmo para a roça, tá bom? Já está mais do que encaminhado ali. Enfim, aí depois lá na academia o Zac foi e pediu desculpas pro menino lá, deixa eu pegar esse vídeo aqui do momento. Aí ele admite que ele estava mesmo bitolado com essa história toda, ele admite isso. Teve um outro momento também do pessoal lá no quarto, em que a Júlia pergunta pro Sacha se ele é desse jeito aqui fora, se ele é mesmo desse jeito aqui, se ele fica bufando de raiva toda vez. Olha aí o que ele respondeu. Ô, Sacha, tu é um cara estressado lá fora? Não. Não? Fica bufando assim? Não. Sério? Sério, pô. É porque aqui realmente tá complicado, né? Hoje eu tô São 16 contra mim, né?
Ele estava bastante chateado hoje, né? Todo mundo viu o quanto ele estava chateado hoje, no meio de tanta coisa, né? No fim das contas, foi isso aí o que aconteceu. E aí teve lá algumas outras coisas também que aconteceu, tá? Depois desse debate aí que eles tiveram lá no quarto, o Yuri foi conversar com o Sasha lá fora, tá? E aí nessa conversa que ele teve com o Sasha lá fora, o que aconteceu? Ele meio que contou pro Sasha que a Flora pediu uma imunidade pra Júlia e a Flora abordou o Gui para pedir que ele imunizasse a Júlia caso fosse esse o poder do Lampião. Apesar, né, de saber que o Gui não ia falar sobre o poder do Lampião e que o Gui não ia fazer isso. E aí o Yuri conta que o Gui recusou a conversar sobre o Lampião, que o Gui se recusou a falar sobre o poder que tem lá dentro e que ele vai manter a coerência dele e que ele vai evitar qualquer tipo de ação que possa prejudicá-lo, inclusive a manipulação de uso do poder desse Lampião. E aí eles dizem que as meninas estavam tentando manipular o Gui para obter o resultado que elas queriam, imunizar a Júlia para tentar evitar com que a Júlia fosse para a roça. E aí eles dizem assim, e o Sasha disse assim, que se o Gui imunizasse a Júlia, a Flora poderia ser prejudicada, inclusive, e eles não estavam sabendo, as meninas, aliás, não estavam sabendo como é que se fazia todo esse jogo. E não estavam, né? Era pura burrice. E aí o Yuri disse que para ele não, o Gui vai ser coerente, o Gui não vai se prejudicar e o Gui não vai abrir mão de se salvar para salvar quem quer que seja. Não vai fazer isso. Eu também acho que não, eu tenho certeza que o Gui não vai fazer isso. Ele não vai se prejudicar por causa das meninas. E aí, antes dessa discussão na casinha da árvore, deixa eu mostrar para vocês aí o momento em que o Zack pede desculpas ali pro... Rapidinho, gente. Em um momento em que o Zack pede desculpas pro Zelov, e aí diz assim que ele realmente estava bitolado. Olha só. Ai, deu uma travada aqui, olha só. Vamos ali embaixo. Tá, mano. Tô bitolado mesmo. Ah, fica em paz, mano. Eu tô um pouco no limite. Tá bem bitolado, né, Zack? Você tá muito bitolado com o que tá acontecendo aí nessa casa, né? Você tá bem bitolado com as coisas. Não deveria estar, mas, né, eu entendo que às vezes as coisas saem um pouquinho de controle, né? Mas, enfim, se desculparam ali. Aí depois eles foram lá pra casinha da árvore antes de dormir, e aí tiveram mais outra sessão de discussão ali sobre como é que vai ser a roça, sobre como é que vão ser as coisas. O Sidney, o Gilson e a Fernanda estavam comentando ali sobre o Sasha, dizendo que o Sasha ganha pelo cansaço, que ele vive mudando de estratégia, fugindo do assunto, e que todo mundo fica frustrado com ele. E aí o Sidney disse que ele tem muita dificuldade em lidar com o Sasha, que ele não tem mais estômago para ficar lidando constantemente com pessoas que contradizem a si mesmas, e que ele busca uma maneira de neutralizar os sentimentos dele para não desistir do programa, porque o Sasha acaba sendo muito chato com relação a isso. E aí ele disse assim, tanto o Fernando quanto a Fernanda disseram assim que nesse momento eles acham que o Sasha está crescendo muito na arrogância e que as mudanças que ele vem tendo no programa podem acabar prejudicando ele e fazendo com que o público o elimine em algum momento. Por outro lado, a Vanessa menciona que a narrativa de coitadinho que o Sasha vem construindo ao longo do tempo pode fazer com que o público compre a história dele e ele vá sendo mantido na casa até o momento, até o final do programa, e possivelmente seja o campeão do programa. E aí o grupo, inclusive eles que estavam lá na casinha da árvore, começaram a se debater se de fato o Sasha está com uma narrativa que o público está comprando. E a Fernanda até falou que talvez o público não esteja vendo da maneira que eles estão vendo lá dentro, dessa maneira de tudo que o Sasha faz ou deixa de fazer,
coisas lá dentro com eles. Seja lá como for, tem um momento aqui que eles falam isso verbalmente. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, olha só. Voltar, voltar, independente assim, isso começa a cansar. Como ele tá piorando, porque se ele tivesse voltando, se avaliando e redirecionando, mas assim... Ele tá se achando. Ele tá se achando cada vez mais, ele tá chegou acelerando na sala cada falando que vez ele era mais. Dom Pedro, você viu isso? Não, ele tá acelerando cada vez mais. Que isso, cara, que ele voltou. Então, eles estão dizendo que o Sacha tá muito arrogante. De fato, gente, o Sacha tá muito arrogante, mas se o público comprou a narrativa dele, isso não faz mais diferença. E me parece que depois de hoje, né, a edição do programa deixou bastante claro que sim, o Sacha já foi comprado pelo público. Então me parece que não há nada o que eles possam fazer para mudar isso, tá? Só um resumo de como foi que a treta começou. A Flora foi fazer o trato dos animais, né, dos porcos hoje de manhã. E aí ela chegou lá, foi fazer as coisas e o Sacha se ofereceu para ajudar. Só que a Flora reclamou que o Sacha estava reclamando toda hora do cheiro dos porcos, do cheiro ali, das coisas ali e tal, e que ele não estava sendo agradável. Enquanto isso, a Gisele estava filmando o trato, porque essa era a função dela. E aí o Sacha realmente não estava sendo agradável. Você percebe que o Sacha sai ali rapidinho de lá. E aí, depois que o Sacha sai, a Flora reclama. Só que aí ela reclama primeiro pro Yuri. Ela disse pro Yuri que o Sacha estava sendo desagradável ali. Que o Sacha não estava sendo nem um pouco agradável no trato dos animais. Que o Sacha, que se ele realmente não queria ajudar, que ele não se metesse ali. Que ele não fosse ali ajudar. Que ele ficasse na dele lá. E aí ela subiu e o Zelov estava lá no banheiro e ela comentou com o Zelov que ela já teve o primeiro momento de estresse dela do dia, que foi quando o Sacha estava lá tentando ajudá-la a tratar dos porquinhos e ele basicamente estragou o câmera-trato dela. Então foi ela que deu todo o start para esse momento aí do Sacha. Enquanto isso, o Sacha estava lá na despensa, no closet, aliás, pedindo algum tipo de atendimento, tá? Porque ele tá ali tomando uma medicação, você percebe aqui em cima da prateleira tem alguma medicação. E aí, depois, o Zelov até comenta isso do Sacha, que o Sacha é realmente desagradável nessas horas, que o Sacha é realmente esse tipo de pessoa. E aí, depois, o Sacha desce... E aí começa toda a confusão que vocês viram ali com a Gisele jogando na cara dele que ele é desagradável. Aí ela manda chamar a Flora. E aí ela houve toda aquela confrontação dele ali com a Gisele. E aí a Gisele dizendo ali que ele é um ator, que ele tá atuando. E aí ele disse que ele não gosta de pessoas que são falsas e que ele gosta assim dos animais e tal. E a Gisele continua dizendo que ele não gosta dos animais e tal. Eu te contei toda essa história nesse vídeo aí, tá? Eu só tô te contando agora a sequência de como as coisas aconteceram. E aí ele sobe ali e fala que estão ali querendo destruir a carreira dele. E aí ela fala que ele que mesmo que tá destruindo a carreira dele, não é eles lá que estão destruindo a carreira dele. E aí ele fala que a casa inteira tá contra ele. A forma como vocês estão vendo, como a edição coloca, faz realmente parecer que a casa inteira tá realmente perseguindo o Sacha. Então o público compra isso. E aí depois ela fala sobre a Luana, como é que foi que ele jogou, que ela queria jogar a própria amiga na baia, e aí ela disse que não ia jogar a amiga dela na baia, porque a amiga dela pediu pra ir pra baia. Aí mostraram o VAR mesmo do momento em que a própria Luana pediu sim pra ir pra baia. E aí eles começaram a discutir ali. E aí ela falou que era muito lógico tudo isso, todo esse movimento, e que por isso ela queria fazer esse movimento, mas que depois eles decidiram puxá-lo pra baia por causa disso e tal. E aí começou toda aquela história lá da perseguição. Aí chamaram a Luana lá pra confrontá-lo. E aí a Luana falou assim que ela já estava sentindo ruim porque ela já tinha dado uma segunda chance para ele, e aí ele disse que não, que era ele que tinha dado uma segunda chance para ela e tal.
Gente, foi a maior coisa o que aconteceu de manhã. Já te contei a história toda, não vou repetir, tá? Só tô te mostrando aí a sequência desses fatos. O resto, vocês acompanham ali no vídeo anterior, tá bom? Porque é isso que importa aqui pra gente, tá bom? É só pra vocês entenderem a sequência aí lógica, porque vocês já perceberam, né? O forte da Record não é bem a timeline, eles não seguem muito essa timeline aí dos eventos. Pelo menos no Play Plus eles não seguem, né? Na TV talvez eles sigam, mas no Play Plus eles não seguem. Enfim, gente, como é que a gente vai ver essa votação amanhã? É muito provável que a gente veja, de fato, o Gilson sendo indicado, a Luana sendo a mais votada pela casa, e aí, dependendo de para quem o Gui dê esse poder, de fato, a Luana puxando ali um Juninho para ir para a roça junto com ela, porque afinal o Juninho é o mais fraco. E aí sobre de novo o Zac. Sobre de novo o Sasha. A menos que o Gui consiga se salvar antes e aí ele salve o Zac, ele salve o Sasha e aí sobre alguém lá do grupinho para ir para a roça. Aí sim eles conseguem salvar o Sasha. De qualquer forma, eles discutiram também hoje formas de tentar evitar com que o Sasha vá para a roça. O Sasha meio que já sabe que ele vai para a roça, mas ele não queria. Vamos ver como é que essas coisas vão acontecer, né? Mas isso aí eu te conto no próximo vídeo, tá certo? Ó, beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.